Capítulo 2. A importância da oração. Quando descobri que estava grávida pela primeira vez, foi assustador e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Não havíamos programado, mas ficamos felizes. Naquela época, eu havia acabado de lançar o CD Tira-me do Vale, após um período bem conturbado em meu casamento. Esse período foi superado quando Deus, em sua infinita misericórdia, fez uma obra completa de libertação na vida do meu marido, que estava há anos escravizado pelas drogas. Hoje, para a glória de Deus, Odilon é pastor. Estávamos finalmente vivendo a nossa lua de mel. Lembro que eu estava sentindo muitas náuseas, mas achava que era por causa da longa viagem a Los Angeles, a primeira viagem internacional da minha vida. Na época, eu também participava de um grupo chamado Voices, formado por Marina de Oliveira, Fernanda Brum, Lislane, minha mana, e Josiane. Anos mais tarde, Lilian Azevedo se uniria a nós. Estávamos juntas lançando um CD espanhol no International Dream Center, em Los Angeles, participando de um projeto missionário desenvolvido naquela cidade pelo então pastor Tommy Barnett. Que tempo precioso! A distância, o fuso horário e a comida diferente, pensava eu, eram a razão dos meus constantes enjoos. Também tinha o perfume novo da Fernanda Brum. Pensem em um perfume forte. O dela era infinitamente mais. Ela não sabia, mas eu queria vomitar cada vez que ela se aproximava com aquele cheiro. E como se não bastasse o perfume, ela comprou o creme, a loção, o shampoo e toda a linha da mesma marca. Assim, não há melhor amiga que aguente. Enfim, foi a própria Fernanda quem decidiu comprar um teste de farmácia para conferir se eu estava grávida. Ela desconfiou das minhas náuseas e tudo o que eu queria era sumir com aquele perfume. Socorro! Éramos todas muito jovens e inexperientes. Só a Marina era mãe, mas ela não estava presente naquele momento. Fernanda pegou o teste de gravidez com um manual em inglês e colocou na minha mão com uma ordem. Cuidado para não despejar urina no lugar errado. Isso pode neutralizar o teste e eu só comprei um. Você está muito enjoada, só pode estar grávida. Eu estava tão enjoada que fiz o teste intuitivamente, sem ler a bula, sem prestar atenção. O resultado? Neutralizei o teste. Perdemos a oportunidade de saber a verdade sobre as náuseas. Decidimos seguir viagem e esperar pelo exame de sangue no Brasil. As náuseas continuavam. O perfume da Fernanda, que hoje, graças a Deus, já saiu de linha, também. O que você não suporta para ficar perto da sua melhor amiga. Quando chegamos ao Brasil, eu fiz o exame de sangue e constatei o que já era praticamente uma certeza. Eu estava grávida. Foi uma mistura de euforia com insegurança, uma alegria misturada com a incerteza de como seria encarar o desafio da maternidade. Começaram os preparativos para receber o bebê. Após 38 semanas, o Mateus resolveu nascer. Uma semana antes do que estávamos esperando. No momento em que a bolsa rompeu, eu chamei o meu marido, que deu um pulo da cama dizendo que eu deveria ficar calma. E eu estava calma, até que começaram as dores. A bolsa estourou por volta das 7 da manhã. Liguei para a minha médica, passei no consultório dela para ser examinada e fui encaminhada à maternidade. Porém, no caminho, as contrações começaram com intervalos muito curtos. O parto seria cesariano por recomendação médica, já que meu filho estava completamente enrolado no cordão umbilical. Mas o Mateus não quis esperar. Por volta das 9 horas, eu estava com tantas dores que pedi a Fernanda para parar de filmar e começar a orar. É insuportável, uma dor que eu não sabia onde começava ou terminava. Hoje, eu me arrependo de não ter filmado o exato momento em que a Fernanda, aproveitando que meu marido havia ido à recepção saber notícias da médica que não chegava, colocou uma mão na minha barriga, a outra nas costas e fez a seguinte oração junto com a minha irmã Lislane. Querido Deus e Pai, eu sei que Eva pecou, mas também sei que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Será que o Senhor poderia abreviar e amenizar a dor da minha amiga nesse momento? Eu suplico em nome de Jesus. Nunca na minha vida eu vi uma oração ser respondida tão imediatamente. Naquele mesmo instante, a obstetra de plantão, que era casada com o dono da maternidade, entrou porta dentro dizendo que iria me examinar porque a minha médica estava agendada para chegar ao meio-dia. Mas se o nível de dor que eu dizia ter não fosse fruto da minha ansiedade e insegurança, algo estava errado com o horário desse parto.
Eu lhe respondi que, apesar da minha experiência inexistente, eu tinha certeza de que o meu bebê estava nascendo. Ela me encarou com aquele olhar de quem achava que eu era mãe de primeira viagem apavorada, e eu era mesmo, e me disse: Fique calma, tudo vai dar certo. Você deve estar nervosa. Vou examinar você para a tranquilizar. Imediatamente, eu a ouvi convocando todos os médicos e enfermeiros de plantão para um parto de emergência, porque o bebê já estava coroando. Ou seja, eu estava dando à luz sozinha e ninguém acreditava nas minhas dores. Existem dores na vida que são exatamente assim. Até mesmo os mais experientes e próximos a você duvidam da sua intensidade. Até que resolvemos orar. Então, entre em ação aquele que não somente acredita nas nossas dores, mas também as dissipa. Jesus é aquele que nos capacita a suportar e superar cada dor que a vida nos impõe. Muitas dores não podem ser impedidas, mas podem ser suportadas e até mesmo amenizadas com a graça de Deus e através do poder da oração. Jesus é aquele que nos capacita a suportar e superar cada dor que a vida nos impõe. Achei que seria um parto sem dor. Escolhi um parto sem dor, até marquei a data que eu queria que meu filho nascesse, 7 de julho. Mas ele nasceu dia 4, por volta das 10 da manhã, de parto normal. Nasceu lindo e saudável, ao som de uma canção entoada pela Fernanda Brum. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Deus me deu graça e me fez suportar aquela que eu pensava ser uma dor insuportável. Todos choravam, até os médicos e enfermeiros. Eu nunca havia sentido uma alegria tão grande como aquela. Naquele momento, tive a certeza de que eu era muito poderosa. Eu poderia suportar qualquer coisa na vida para defender aquela criança que estava sob meus cuidados. A sensação que eu tinha era a de que eu poderia me levantar daquela cama e carregar um caminhão nas minhas costas se fosse preciso. Eu estava fraca no corpo, mas meu espírito não teve tempo de receber esse recado. Acho que ser mãe é isso. A carne às vezes enfraquece, mas o espírito nem percebe. 3 meses depois e eu estava grávida de novo. Fiquei apavorada e ao mesmo tempo emocionada com a possibilidade de ter 2 filhos tão próximos, um por ano. Nessa época, eu estava gravando meu segundo CD, Mais Doce que o Mel. Foi um tempo de mel em nossa vida, um tempo de doçura, de refrigério. Deus abriu o céu, abriu a madre e abriu as comportas. Foi um tempo de crescimento, fortalecimento e prosperidade para nós que já havíamos experimentado tantos desertos em tão tenra idade. Aos 27 anos, eu era mãe de 2 meninos, Mateus e Lucas. Escolhi esses nomes pelos seus significados. Mateus significa presente, dádiva de Deus. Lucas quer dizer iluminado, aquele que emana luz. Os dois foram os maiores presentes que Deus já me concedeu nesta vida. Porém, mesmo amando meus filhos e sendo grata a Deus pelo privilégio de ser mãe, eu me vi no meio de um turbilhão de responsabilidades que me sugavam a ponto de eu me sentir completamente impotente e incapaz. Olhava para meus filhos e pensava: Deus, como eles vão conseguir sobreviver com uma mãe como eu? Como eu vou dar conta? Fico pensando se todas as mães se sentem assim como eu me sentia. Eu já tinha uma agenda bem cheia. O CD estava alcançando o Brasil, algo que era promessa de Deus em nossa vida, e eu me vi completamente perdida no meio de toda aquela pressão que era a maternidade e as obrigações que eu tinha com a minha agenda de cantora viajando pelo Brasil e até por outros países. Entrei em crise existencial e quis cancelar meu contrato com a gravadora, já que minha prioridade era ser mãe. Não existe realização em uma vida pobre de oração. Deus nos enviou uma pessoa muito especial que morou em nossa casa nos primeiros anos de vida dos meus filhos, e eu pude então, depois de algum tempo, reassumir a minha agenda sabendo que eles estavam sendo bem nutridos, bem tratados e amados. Além disso, eu também contava sempre com o auxílio da minha supermãe. Tenho certeza de que ela tem superpoderes. Muitas vezes viajei chorando. Perdi alguns momentos especiais na vida dos meus filhos, como o nascimento do primeiro dentinho ou os primeiros passinhos. Mas Deus me deu graça. Deus sempre nos dá um escape nos tempos de incerteza.
Desde muito nova, aprendi a me comportar em um ambiente de muita pressão e muita demanda. Precisava ser mãe, esposa, cantora, pregadora, produtora vocal, compositora, integrante de um grupo, o Voices, que exigia bastante dedicação e ensaios e ainda tinha que administrar tempo de qualidade em família. De repente, eu me vi imersa em inúmeras atividades, desempenhando os meus papéis com excelência, mas com uma vida de oração medíocre. Isso me gerou uma imensa insatisfação. Procurei a minha sogra, Maria Leal Santos, mulher de Deus, mãe de 11 filhos, e lhe perguntei como ela conseguia ser uma mulher de oração no meio de um turbilhão de atividades. Eu estava completamente perdida com apenas 2 filhos. Ela me olhou com aquele olhar de amor e misericórdia. Era como uma segunda mãe. E me disse: Filha, agora é que você vai compreender o verdadeiro significado do que a Bíblia nos ensina quando diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orem continuamente. A oração de uma mulher de fé é poderosa e eficaz. Quando a nossa oração não muda nosso contexto, algo vai mudar, nem que seja o nosso coração. Impossível passar um tempo conversando com Deus e permanecer igual. Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 6 que, quando falamos com Deus em secreto, o nosso Pai, que vem em secreto, nos recompensará. Existe uma recompensa para quem ora. Orar é conversar com Deus. Um diálogo requer que falemos e que escutemos. Não existe relacionamento sem comunicação. Mostre-me um casamento sem diálogo e eu vou lhe mostrar 2 pessoas frustradas e vazias nessa mesma relação. Amigos que não conversam, que não trocam ideias e até segredos, não podem ser chamados de amigos. No Éden, Deus se encontrava com Adão e Eva, as primícias da sua criação, diariamente na viração do dia. Desde a fundação do mundo, Deus estabeleceu o diálogo como uma prioridade para o sucesso do nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes, tudo de que precisamos é estar em silêncio diante do Senhor, permitindo que o seu Espírito ministre sua paz e sua direção ao nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo nos adverte em sua carta aos Filipenses: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A verdadeira paz é algo que jamais faltará na vida de mulheres que oram. Orar não é passar um tempo dando orientações a Deus, como se Ele não soubesse o que fazer conosco ou como se pudéssemos fazer melhor que Ele. Orar não é apenas apresentar a Deus a nossa lista de milagres desejados, embora não estejamos proibidos de pedir. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Não é proibido pedir. Mas você já se imaginou dentro de um relacionamento no qual a única motivação da outra pessoa para falar ou mesmo para estar com você é aquilo que você tem para lhe oferecer? Isso é qualquer coisa menos relacionamento. Isso é um jogo no qual só um quer tirar vantagens sem se importar com o que o outro pensa ou sente. Isso se parece muito mais com um ringue no qual alguém precisa ganhar e o outro perder. Só na medida em que vivemos uma vida de oração, percebemos que a presença de Deus é algo indispensável, insubstituível e inegociável. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Vemos mais uma vez o apóstolo Paulo nos advertindo sobre a importância da oração. Percebemos que a alegria na esperança e a paciência na tribulação precedem uma vida de perseverança na oração. A oração nos traz equilíbrio nos momentos mais tenebrosos da nossa existência. Nossas crises são amenizadas quando são regadas por uma vida de devoção e oração. Um cristão não sobrevive sem uma vida dedicada à oração.
A oração não é, nem mesmo de longe, uma tarefa árdua e exaustiva. Não foi um castigo que Deus nos deixou, mas uma honra e um privilégio que Ele nos outorgou. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Sugiro que você decore alguns desses versículos, minha querida amiga e mulher de oração. Core um papel no espelho do seu banheiro e leia todos os dias enquanto escova os dentes, penteia o cabelo ou se maquia. Você será fortalecida à medida que passar a acreditar no quanto Deus deseja que você estabeleça com Ele um relacionamento no qual haja constante comunicação através de uma vida de oração, não somente nos momentos de dor e necessidade, mas também na virada dos dias que deram certo. Aqueles dias mais felizes no jardim da sua existência, quando tudo floresce ao seu redor. Que sejam muitos os dias floridos da sua vida. O responsável pelas flores também quer a satisfação de ver nos nossos olhos a alegria da vitória e do contentamento. Ele sabe, mas ele quer ouvir da nossa própria boca palavras de alegria e gratidão. Isso é relacionamento. Isso é vida de oração. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Salmos, capítulo 141, versículo 2. Que a nossa oração seja assim: pela manhã, um perfume, ao anoitecer, uma oferta. Amém.